Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje, teremos questões de Direito Processual Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a Área Policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP Técnico Judiciário 2012. As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. Item correto, CPP, artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Observação: o STF vem entendendo que é possível a utilização de prova ilícita quando esta for a única forma de provar a inocência do réu. CESP Soldado 2009. Em relação aos princípios do processo penal, julgue o item a seguir. O juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial e não pode, em regra, fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Item correto. No sistema processual pátrio vigora o livre convencimento baseado em provas, de forma que o juiz pode formar seu convencimento a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, sendo inadmissível a fundamentação exclusivamente baseada em elementos colhidos na investigação, com as ressalvas legais. CESP Analista Processual 2010. No tocante ao sistema de apreciação das provas, é correto afirmar que ainda existe no ordenamento jurídico brasileiro procedimento em que o julgador decide pelo sistema da íntima convicção, não se impondo o dever constitucional de motivar a decisão proferida. Item correto. Apesar do nosso ordenamento processual penal ter adotado em regra o sistema do livre convencimento motivado de valorização da prova, há exceções, tendo o sistema da íntima convicção sido adotado como exceção nos processos cujo julgamento seja afeto ao tribunal do júri, pois os jurados, pessoas leigas que são, julgam conforme o seu sentimento interior de justiça, não tendo que fundamentar o motivo de sua decisão. CESP Analista Processual 2010. O sistema normativo processual penal e a jurisprudência vedam, de forma absoluta, expressa e enfática, a utilização pelas partes, em qualquer hipótese, de prova ilícita no processo penal. Item errado. Existe forte doutrina e jurisprudência no sentido de que a prova, ainda que seja ilícita, se for a única prova que possa conduzir à absolvição do réu, ou comprovar fato importante para a sua defesa em razão do princípio da proporcionalidade, deverá ser utilizada no processo. Observação: a doutrina e jurisprudência dominantes só admitem a utilização da prova ilícita para o réu e não para o societate. CESP Delegado de Polícia 2011. De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, são inadmissíveis, em qualquer hipótese, provas ilícitas ou ilegítimas no processo penal brasileiro. Item errado. Existe forte doutrina e jurisprudência no sentido de que a prova, ainda que seja ilícita, se for a única prova que possa conduzir à absolvição do réu ou comprovar fato importante para a sua defesa, em razão do princípio da proporcionalidade, deverá ser utilizada no processo. Quanto às provas ilegítimas,
Estas podem ser utilizadas quando, ofendendo normas de caráter meramente relativo, nulidade relativa, forem sanadas as irregularidades, ou ainda que não sejam sanadas as irregularidades, não tenha sido arguida a sua nulidade no tempo certo. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal transcorrido. E tem errado. O flagrante, nesse caso, depende de a captura ser realizada logo depois do crime. Não bastando que José seja capturado na posse do bem subtraído, a captura deve ocorrer num espaço curto de tempo em relação à prática do crime. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial, que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo máximo de 48 horas. E tem errado. A nota de culpa deverá ser entregue ao preso dentro de 24 horas. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. CESP, analista técnico 2016. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-los à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz competente é de 5 dias. Item errado. A autoridade policial deve comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. CESP, analista judiciário 2017. Ivo, indivíduo primário e com endereço fixo, foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio qualificado, definido como crime hediondo. Nessa situação hipotética, ao receber o auto de prisão em flagrante, caberá ao juiz conceder liberdade provisória a Ivo, se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sem possibilidade de imposição do pagamento de fiança. Item correto. No caso em tela, o juiz pode relaxar a prisão ilegal,
decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 e não for o caso de aplicar outra medida cautelar, ou conceder a liberdade provisória. Nesse caso concreto, o juiz pode, ao conceder a liberdade provisória, estabelecer o pagamento de fiança como condição. Porém, por ser crime hediondo, não é possível o arbitramento de fiança por ser crime inafiançável. Logo, só se admite, nesse caso, a liberdade provisória sem fiança. CESP, agente 2018, depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina, sem a autorização de porte de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Item errado. Os agentes devem prender José, que se encontra em situação de flagrante delito na forma do artigo 301 do CBP. Os agentes são sujeitos ativos obrigatórios da prisão em flagrante. Observação: no caso em tela, não há qualquer juízo de discricionariedade. CESP, escrivão 2018. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. Item correto está conforme a previsão do artigo 305 do CPP. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário, responsável pela prisão e condução do preso, deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Item errado. O condutor será ouvido antes das testemunhas e do preso. O condutor é o primeiro a ser ouvido. CESP, Policial Rodoviário Federal, 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
Quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de ilicitude denominada exercício regular de direito. E tem errado. No caso em tela, há flagrante obrigatório. Não há hipótese de exercício regular de direito, mas estrito cumprimento do dever legal, que é também uma excludente de ilicitude. CESP, Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura a hipótese de flagrante, presumido ou ficto. Item correto. O autor do delito não foi perseguido, mas foi encontrado logo depois, com arma que faz presumir ser ele o autor do delito. CESP, Analista Ministerial 2012. A jurisprudência tem acolhido a prova emprestada no processo penal, desde que seja produzida em outro processo judicial apenas e extraída por meio de documentos hábeis a comprovar a alegação da parte requerente, inserindo-a em outro feito, ressalvado o contraditório e a ampla defesa. Item errado. Não se exige apenas que a prova tenha sido produzida em outro processo judicial. A jurisprudência entende que esta prova deva ter sido submetida ao contraditório. Quanto a ter sido produzida no processo judicial que envolveu as mesmas partes, o STJ vem relativizando tal exigência. CESP, Todos os Cargos, 2012. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegítimas e devem ser desentranhadas dos autos, ainda que não se tenha evidenciado um nexo de causalidade entre umas e outras, em estrita observância à garantia do devido processo legal. Item errado. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegais. Observação: a questão diz ilegítimas. Artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CESP, Agente 2012. Como o sistema processual penal brasileiro assegura ao investigado o direito de não produzir provas contra si mesmo, a ele é conferida a faculdade de não participar de alguns atos investigativos, como, por exemplo, da reprodução simulada dos fatos e do procedimento de identificação datiloscópica e de reconhecimento, além do direito de não fornecer material para comparação em exame pericial. Item errado. Apesar do réu ter o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, ele não pode se esquivar de realizar o exame datiloscópico e nem de ser submetido ao reconhecimento de pessoa
Diligências estas que poderão ser necessárias frente à ausência, em determinados casos, da identificação civil. CESP, Escrivão de Polícia 2012. O CPP não admite as provas ilícitas, determinando que devem ser desentranhadas do processo as obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, inclusive as derivadas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Item correto, CPP, artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CESP, Agente de Polícia 2012. A responsabilidade criminal do acusado deve ser confirmada por meio de provas legalmente admitidas pelo ordenamento jurídico em vigor. Entretanto, embora o juiz possa se valer das provas colhidas na fase policial, ele deve considerar as provas colhidas na fase judicial, mediante os auspícios do contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos probantes colhidos na fase policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Item correto, CPP, artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Observação: a jurisprudência vem entendendo que é possível fundamentar sentença absolutória tendo como base apenas os elementos colhidos durante a investigação. CESP, Agente de Polícia 2012. Segundo o princípio do ordenamento jurídico brasileiro, ninguém está obrigado a produzir prova contra si. Entretanto, no interrogatório realizado perante a autoridade judiciária, se o acusado confessar espontaneamente a prática de um crime, o juiz deverá, independentemente das demais provas, condenar o acusado, já que a confissão constitui prova verossímil em desfavor do réu. Item errado. O nosso sistema jurídico processual penal não adotou o sistema da prova tarifada, de forma que não foram conferidos pesos pré-estabelecidos para as provas, não sendo a confissão a rainha das provas. Conclusão: mesmo que haja confissão, ela deve ser analisada em conjunto com as demais provas, não havendo certeza da condenação pelo simples fato de ter havido confissão. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.